Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Na semana passada, então, começamos a falar um pouco sobre a menoridade e hoje daremos continuidade a este tema. Hoje falaremos um pouco sobre os meios de suprimento da incapacidade do menor. Não saia daí que nós voltamos já já. Vamos então começar por dizer que a incapacidade do menor é suprida pelo Instituto da Representação. Os meios de suprimento são, em primeira linha, o poder paternal e, subsidiariamente, a tutela, conforme nos menciona o artigo 124 do Código Civil. É claro que só é suprível a incapacidade dos menores na medida em que haja uma mera incapacidade de exercício. Quando se trata de uma incapacidade de gozo, esta é insuprível. Nos domínios em que é reconhecida então o menor a capacidade de exercício, este é admitido a agir por si mesmo. Vamos então começar a falar sobre o primeiro aspecto, que é o poder paternal. O seu conteúdo está regulado no artigo 134, número 1 do Código de Família, ou vocês poderão analisar esta matéria a partir do artigo 127 e seguintes. O direito paternal, então, respeita a diversos planos, quer seja pessoal e patrimonial, na esfera jurídica do filho ou do menor. No plano pessoal, os pais devem zelar pela segurança dos filhos, dirigir a sua educação, e no plano patrimonial abrange então o poder geral de representação dos filhos, o dever de administração geral dos bens dos filhos e o dever de sustentá-los. O poder paternal pertence aos pais, como já foi dito, não é? Ao pai e à mãe, não distinguindo a lei poderes especiais da mãe ou do pai em virtude de ou da igualdade. A extinção da titularidade do poder paternal ou do exercício do poder paternal ocorre quando há a morte de um dos progenitores, não é? Aqui, obviamente, o poder paternal concentra-se no cônjuge sobrevivo e não no falecido. O poder paternal só se extingue com a morte dos dois progenitores. Quando ocorre divórcio, neste caso, a titularidade do poder paternal não é afetada, continua a ser de ambos os cônjuges ou ex-cônjuges. Para o poder paternal, então, ser atribuído a que se possa seguir determinadas regras, o poder paternal pode ser regulado por mútuo acordo dos pais, homologado pelo tribunal. Tem de ser feito tendo em conta os interesses do menor. O menor pode ficar à guarda de um dos cônjuges, de uma terceira pessoa ou de uma entidade ou instituição de educação ou assistência. O poder paternal cessa quando o menor morre, pela maioridade do filho, sem prejuízo do disposto no artigo 131 do Código Civil, por morte de ambos os cônjuges, como já foi mencionado mais acima. A cessação, então, implica imediatamente a necessidade do tribunal suprir a incapacidade do menor através do Instituto da Tutela. É aqui que falaremos um pouco sobre a tutela, mas de relembrá-lo que quando estivemos a estudar as matérias de direito de família, já analisamos estas questões com mais profundidade. Pode ir mais lá para baixo nos nossos vídeos que encontrará estes aspectos todos. A tutela, então, é o meio subsidiário de suprir a incapacidade do menor nos casos em que o poder paternal não pode ser em absoluto exercido. Portanto, é o meio normal de suprimento do poder paternal. Deve ser instaurado sempre que se verifique algumas das situações previstas no artigo 222 do Código de Família. Estão nelas integradas o tutor, protutor, o Conselho de Família e, como órgão de controlo e vigilância, o Tribunal de Menores. Bem, hoje ficamos por aqui.
Na próxima semana falaremos um pouco sobre a interdição, o valor dos atos praticados pelos interditos e a cessação da interdição. E se tivermos tempo, falaremos um pouco da inabilitação. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero contar consigo na próxima aula. Até lá, fique bem.